Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história para que eu possa narrá-la aqui também. E peço ainda que você se inscreva no nosso canal. Vamos lá? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, forças ocultas quase levaram a minha vida embora. Eu tive uma amarga experiência com as forças ocultas, popularmente chamadas de forças do além. Minha mãe perdeu minha avó ainda nova. Eram em 6 irmãos. Meu avô, com a perda da minha avó, deu um filho para cada família criar, ou seja, ele foi espalhando os filhos para cada canto. Não foi daqueles pais que assume. Ao contrário, ele distribuiu os filhos. Minha mãe, por exemplo, foi entregue para uma família em Minas Gerais. Mas, infelizmente, ela foi tão maltratada, ela foi tão, vamos dizer, judiada, que ela fugiu um dia dessa casa sozinha. Sim, ela fugiu dessa casa sozinha e veio para São Paulo. Era muito nova ainda. Praticamente uma menina, uma criança. E aqui em São Paulo, ela arrumou emprego em casa de família. Sim, porque lá em Minas, como ela vivia numa família, ela aprendeu tudo que numa casa de família se faz. Então em São Paulo, uma vez em São Paulo, ela arrumou emprego numa casa de família. Porém, o sofrimento continuava. E logo que teve oportunidade, ela conheceu uma pessoa. Ela namorou essa pessoa e casou-se com essa pessoa. Não tanto por amor, mas para sair daquela situação. Porém, por ser muito nova e inexperiente, com esse casamento praticamente forçando a natureza dela, o sofrimento aumentou ainda mais. Pois o marido viria a ser o meu pai, viria a ser o meu pai, ele bebia muito. E morávamos no mesmo terreno da família dele. E eu não entendia o motivo pelo qual minhas tias e avós me odiavam tanto. E volta e meia alguém me dizia: você vai pagar tudo. Você vai pagar tudo. Mas como eu vou pagar tudo? Culpa do que eu tenho? O que eu fiz para você vai pagar tudo? E foi assim que um dia, para se ter ideia da maldade das minhas tias, elas enterraram uma foto do meu próprio pai no cemitério, num ritual de magia negra para ele morrer logo. Elas queriam aquele todo terreno para elas, queriam fazer o que elas quisessem, queriam ter mais liberdade. E então, nessa época, eu comecei a ficar muito doente e vivia internada. Época em que algo estranho começou a acontecer comigo. Eu dei de falar sozinha com pessoas já falecidas. Passei a ficar com medo de dormir no escuro. Eu ouvia vozes, eu via vultos. Enfim, eu passei a ser tomada por espíritos. E sem dúvida alguma, eram espíritos das trevas. As vozes que eu escutava tinham um tom assim, sabe? Uma voz grossa, forte, horrível. E nos meus ouvidos elas falavam: eu quero você. Vamos, dê risada agora. Agora você chora. Agora você dá gargalhadas. Eu quero você, Sônia. Fiz a primeira comunhão. Estava me preparando inclusive para ser freira. Eu lia a Bíblia todos os dias. E na igreja, o padre, vendo que eu andava estranha, queria saber o que acontecia, mas eu não dizia o que era. Então os meus pais me levaram ao centro espírita, que também não resolveu, e passei a ter desejos de suicídio. Minha mãe ficou muito doente. Meu pai bebia cada vez mais. Eu não tinha sorte com namorados. Quando eu via pessoas felizes, eu as odiava. Aliás, eu não suportava ver gente feliz. Eu não suportava ver gente alegre, gente contente. E fui me aproximando
e me aprofundando nas forças ocultas. E tamanho era o meu ódio pelas pessoas felizes que eu comecei a fazer feitiçaria para desgraçar a vida delas. Sim, eu não queria ver ninguém feliz. Eu tinha ódio de gente feliz. Cheguei a tal ponto de fazer um pacto com o príncipe das trevas. E os espíritos me diziam que eu jamais me casaria, jamais seria mãe, pois eu pertencia a eles. Chegaram a mandar que eu comesse pedaços da cruz de madeira que eu tinha. Eu tinha uma cruz de madeira que eu comesse, mastigasse pedaços daquela cruz, e também que eu comesse carne sempre crua. Cheguei a fazer um corte em meu nariz para beber o meu próprio sangue. Eu fiz um corte e pingava sangue do meu nariz e eu estendia a língua para beber do meu próprio sangue. Por fim, me ordenaram dormir dentro de um caixão. Mas isso foi algo que eu não aceitei, e impossível. Como é que eu teria um caixão dentro de casa para dormir? E decidi, então, dar cabo da minha própria vida. Depois dessa ordem de eu dormir em caixão de defunto, eu então não só não concordei, como decidi dar fim à minha própria vida. Me lembro que neste dia eu preparei um veneno, mas antes escrevi uma carta de despedida. E as vozes diziam: isso mesmo, faça isso mesmo, o seu sofrimento vai terminar depois que tudo acabar, isso mesmo, faça isso. Só que algo inexplicável aconteceu antes de eu realizar aquilo que eu já havia preparado, aquele veneno. Antes de concretizar o que eu tinha preparado, resolvi sair um pouco de casa. Sabe, antes de executar o meu plano, eu resolvi sair um pouco de casa. Saí um pouco, andei aqui, andei ali, e de repente entrei em um local para descansar. Só depois que eu estava dentro é que eu percebi que era uma igreja. E uma pessoa, me vendo chorando, se aproximou, começou a conversar comigo. E vendo a gravidade de minha situação e a minha intenção de querer cometer aquela loucura, essa pessoa fez uma oração. Uma oração em que ela pôs a sua mão em minha cabeça e orou forte, fechou os olhos e rezou com muita fé, com muita força. Quando então, como se eu estivesse levando várias chicotadas, o meu corpo começou a tremer. Eu tremia o meu corpo todo. Eu tremia, o meu corpo inteiro tremia. Eu sentia como se estivesse dentro de uma jaula. Sabe quando você está presa? Quando você está numa jaula e quer se soltar, o meu corpo tremendo. Aquela oração teve um efeito tão poderoso, tão forte em mim, que como se eu estivesse subjugada, submissa, mas queria agora me levantar, queria agora me libertar, aquela jaula que me prendia. Aquela pessoa orando, aquela pessoa rezando, aquela pessoa falando de Jesus, aquelas vozes querendo que eu saísse dali, me expulsando daquele local, daquela igreja, para que eu fosse embora e não esquecesse o pacto que eu havia feito. Sim, o pacto que eu tinha feito com o príncipe das trevas. E aquela mulher orando, aquelas vozes se misturando, uma confusão só na minha cabeça. Eu ouvia aquelas vozes repetindo: você é nossa, não esquece do pacto, você prometeu. Comecei a rosnar como se fosse um bicho. E por fim, dentro da igreja, eu dei um grito e caí no chão. E comecei a sentir que algo começou a sair de dentro de mim. Algo começou como se estivesse sendo arrancado do meu próprio corpo. E fui me acalmando. O meu corpo, que até então tremia inteiro, foi ficando mais calmo. E de repente eu perdi os sentidos. Eu desmaiei, sei lá.
Eu só acordei momentos depois. Quem eu era? Quem eu sou? O que aconteceu comigo? Quem eu sou? Quem eu era? O que aconteceu comigo? Aquela mulher do meu lado, exausta, ela estava exausta e me disse: foi preciso uma força sobre-humana, divina, para expulsar os demônios que haviam tomado conta de você. Demônios que haviam possuído o seu espírito. Filha, vai agora, porque você está liberta. Você está curada, Sônia. Mas como você sabe meu nome? Quem é você? E ela só me respondeu: siga os caminhos retos de Deus, porque você está liberta, Sônia. Bem, hoje estou casada. Vou completar 5 anos de matrimônio e sou muito feliz. De minhas tias, eu quero distância. Não tenho notícias e nem quero ter. Quanto à minha mãe, ela completou 84 anos. Quanto ao meu pai, ele já está com Deus. Tenho um filho, o Eric, e o meu marido, Sidney. E moramos aqui, em Vitória da Conquista, na Bahia. E é daqui que eu escrevo essa carta para que você, Eri Correia, narre a minha história. Não tivesse sido liberta, o meu fim estava determinado. Era muito sofrimento, muita angústia, muita perturbação. Mas fui liberta e posso hoje dizer que sou feliz. E ao contrário de antes, adoro ver gente feliz e quero que o mundo inteiro seja feliz. Essa a minha história, a história que a vida escreveu. Que saudade de você! Forças ocultas quase levaram a minha vida embora. História do canal YouTube Eri Correia Oficial.